paz, todo mundo bem, firmes no Senhor. Bom estar aqui com vocês mais um domingo para a gente poder estar estudando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, né? Bom estar aqui com você, jovem, que se colocou de pé, que acordou cedo nesse domingo de manhã. Parabéns, jovem. E vamos aqui estar aqui estudando mais da palavra de Deus, em mais uma escola da palavra. Continuando, né, no estudo da nossa revista Construindo Relacionamentos. Amém, gente? Bom, gente, aqui tem uma imagem da nossa revista, né? Aqui tem alguma das lições que nós já passamos, né? Todas as lições, na verdade. Cumprindo mandamentos, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, instruí-vos mutuamente, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos, né? Amai-vos uns aos outros. Semana passada a gente viu, sujeitando-vos uns aos outros. Aqui nós temos, né, vários mandamentos que a palavra de Deus nos transmite. E como a gente está aqui chegando mais ou menos na metade da nossa revista, né, eu queria perguntar para vocês se vocês estão buscando cumprir esses mandamentos que nós já vimos. A gente estudou um pouquinho aqui na nossa primeira lição que mandamentos são ordenanças, são ordens, comandos do nosso Deus para nós e que nos fazem bem, né, seguindo esses mandamentos. Então que você possa estar buscando aqui, estar se edificando mais, exortar, a gente viu que não é brigar, né? Instruir-vos mutuamente, falar com seus irmãos com salmos, hinos, estar amando seus irmãos e sempre, né, sujeitos uns aos outros, sujeitos ao Senhor Deus, para juntos estarmos crescendo mais e mais, né? Eu quero relembrar vocês que ao longo dessas lições, os professores lançaram alguns desafios, né? Do tipo, envie um versículo para o seu irmão, envia um louvor para um irmão seu, manda uma mensagem, liga para um irmão, para você estar orando com ele. Então, se você ainda não cumpriu algo desse tipo, né, algum desses desafios que nós lançamos para que possamos estar edificando uns aos outros, né? Se você ainda não cumpriu algum desses desafios, você está desafiado mais uma vez, amém? Para nessa semana você está mandando uma palavra, está liberando uma palavra de ânimo para um irmão seu, amém? Todo mundo está precisando nesse tempo assim de uma palavra de ânimo, então seja um instrumento de Deus para estar edificando seu irmão dessa forma, amém, gente? E só lembrando, né, que tudo isso aqui não são dicas de Deus, né? São mandamentos. Então nós temos que cumprir, né? Nós temos que praticar tudo isso. Bom, gente, e aqui agora um pequeno caso para a gente introduzir a nossa lição de hoje, né? Você se lembra de algo que você não queria fazer, mas que depois que você começou foi bem legal, foi muito top? Eu lembro de uma viagem que a gente foi num parque de diversões e eu acho que tinha uma montanha russa muito alta, com muitas voltas. Eu tava com medo de ir, só que uns amigos insistiram para eu ir e acabou que foi algo bem legal, foi algo bem bacana. Eu lembro também quando eu comecei a tocar piano na igreja, no início cheio de medo, achando que eu nunca ia conseguir tocar direito, mas irmãos foram me incentivando e graças a Deus é um ministério meu hoje em dia, né? Você se lembra assim de algum momento na igreja que você chegou meio receoso para fazer, né? Como a sua primeira vez participando do louvor, a sua primeira vez dando aula, a sua primeira vez na recepção, a sua primeira vez levando uma palavra? Eu imagino que você não deve ter ficado tão tranquilo, né? Eu lembro da minha primeira pregação também, foi num culto de adolescentes. Eu lembro que eu cheguei com bastante medo para levar aquela palavra, né? Mas nisso um irmão da minha idade, mais ou menos, ele me chamou num canto e falou: Mateus, deixa eu orar por você e que vai ser bênção de Deus, Deus vai te usar essa noite. E aquela palavra ela me deu muito ânimo para encarar, né, aquela missão. E nós sabemos que nós temos momentos em que a nossa coragem, a nossa força se abalam, que bate até um desânimo. E nessas horas difíceis é muito importante ter um irmão para te socorrer, ter um irmão para te ajudar, para liberar uma palavra de ânimo para você, um irmão para te encorajar. E esse é o tema da nossa aula de hoje, gente. Encorajai-vos uns aos outros. O texto base que a nossa revista nos deu
está em João 13, versículos 34 e 35, que diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém, gente? Encorajar o seu irmão tem muito a ver com amá-lo, em liberar amor para ele, como a gente vai ver mais ao longo da nossa aula. E eu coloquei aqui também 1 Crônicas 22, versículo 13. Aqui é Davi falando com seu filho Salomão. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Ou seja, Davi, né, liberando uma palavra de coragem, uma palavra de força para o seu filho, né? E como eu falei, gente, é muito importante na nossa caminhada a gente ter uma pessoa que vai nos encorajar. Encorajar significa estimular, incentivar, animar, atribuir coragem a alguém, como Davi estava aqui fazendo com o filho dele, né? E você sabe, não sei se, eu sei, né? Não sei se você sabe também, como em momentos difíceis é importante uma palavra de esperança. Eu lembro de momentos difíceis da minha vida em que alguém veio com uma palavra do Senhor que renovou o meu ânimo, amém? E como é bom ouvir alguém dizendo que você consegue, que você é capaz, que você vai vencer. E como também é bom saber que você foi esse instrumento na vida de alguém. Às vezes sem você perceber tanto, sem você dar tanto valor, mas para a pessoa uma palavra pequena sua, um Deus te ama, um você vai conseguir, significa muito para ela. Por isso, mais uma vez, eu te convido nessa semana, manda uma mensagem para o irmão, amém? Bom, gente, e não há pessoa que nos encoraje como o nosso Jesus, amém? Jesus, ele nos anima, ele nos fortalece, ele nos consola, ele nos conforta, ele renova as nossas forças realmente. E Jesus, ele fez tudo isso, ele mesmo tendo passado por situações assim, situações difíceis na nossa vida, mas ele venceu essas situações. Ele venceu o mundo, né? Como a gente vê em João 16, no versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nosso Jesus falando que ele passou por situações difíceis como as nossas, mas ele venceu o mundo e assim ele nos chama a vencer também. E assim ele nos encoraja. E por que Jesus te encoraja? Ele te encoraja primeiramente porque ele te ama, tem essa certeza no seu coração que Jesus ele te ama e Jesus ele te encoraja também para que você possa encorajar outras vidas. Ele te dá o exemplo para assim como ele atua na sua vida, assim como ele te consola, como ele te restaura, que você também possa ser um instrumento de encorajamento de vida para outros irmãos. Como a gente vê aqui em 2 Coríntios 1, versículo 4, que nos fala: É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, o nosso Deus, o nosso Cristo, ele é uma fonte de consolo para nós, de encorajamento para nós, para que assim nós também possamos ser essa fonte para outras vidas. Amém, gente? Bom, gente, e além de ser encorajado por Jesus, quem mais encoraja a gente e nós também devemos encorajar? Bom, a gente vê aqui que eu sou encorajado pela minha família, eu sou encorajado pelos meus irmãos em Cristo, eu sou encorajado pela minha liderança, pelos meus pastores, incluindo outras pessoas, né? E assim como eu sou encorajado por essas pessoas abençoadas, eu também devo buscar encorajá-las, né? Liberar palavras de Deus, palavras de alegria, de força para elas, né? Encorajando os meus irmãos, eu glorifico a Deus, eu obedeço a Deus, eu sou fortalecido e eu abençoo meus irmãos. Agora a gente vai passar um pouquinho sobre cada um desses 4 tópicos. Amém? Bom, gente, encorajando meus irmãos
uma primeira consequência, né, que a gente pode falar é que eu glorifico a Deus. Às vezes você pode pensar que glorificar a Deus é só através do louvor, né, de hinos, de salmos, como por exemplo quando nós estamos num culto com as nossas mãos levantadas. Mas glorificar a Deus, será que é só isso mesmo, gente? Só quando eu estou cantando, ou então quando eu me ponho para orar, para exaltar o meu Deus? Na verdade, glorificar ao Senhor vai um pouco além disso, gente. Como a gente vê aqui em Romanos 15, dos versículos 5 e 6. Nos fala assim a palavra de Deus em Romanos 15, 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente, e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, gente, em como nós nos sentimos em uns com os outros, em como nós concordamos uns com os outros, você também pode estar glorificando seu Deus. Você também está glorificando o seu Deus. Imagine assim, se eu, uma pessoa pecadora, eu demonstro amor pelo meu irmão, eu estou revelando o amor de Deus, que Deus é amor. Se eu, sendo falho, demonstro misericórdia para com meu irmão, eu estou mostrando uma misericórdia que vem de Deus, um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Então, em como você se sente com seu irmão, em como você se porta com seu irmão, de uma maneira boa, de uma maneira que relembra, que se assemelha, que reflete ao nosso Deus, assim você está apresentando o seu Deus para o mundo, você está refletindo o seu Deus no mundo, e assim Deus é glorificado, gente. Amém? Então que glorificar para você não seja só canções, não sejam só hinos, mas que seja com tudo que você tem, incluindo em como você se sente e em como você se porta para com seu irmão. Amém, gente? E outra consequência do encorajamento, né, de você encorajar os seus irmãos, é que encorajando meus irmãos, eu obedeço a Deus. A gente vê ali em Deuteronômio 5, no versículo 1, que fala sobre os 10 mandamentos, né? Que os mandamentos de Deus, eles são feitos para serem cumpridos. É uma ordem de Deus que, como eu falei no início, não é uma dica, não é algo opcional, mas é algo que nós devemos cumprir. É uma ordem que vem do nosso Deus, do nosso Criador. E um desses mandamentos, como nós lemos em João 13, é amar uns aos outros. Amar como Cristo nos amou. Logo, se esse mandamento ele vem de Jesus, Jesus é Deus, eu devo cumprir esse mandamento. Eu devo amar os meus irmãos. Porém, esse amor não pode ficar só em palavras, não é mesmo, gente? O apóstolo João, ele fala pra gente aqui em 1 João 3, 17 e 18, que eu tenho que transformar esse amor para algo além de palavras. Vamos ler? 1 João 3, versículos 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém, gente? Esse versículo ele nos chama, né, a transformar esse nosso amor em ação, né? A transformar esse amor em prática. Pegando o tema da nossa lição, transformar esse seu amor pelos irmãos em encorajamento. Porque assim, praticando esse amor, eu estarei cumprindo o mandamento e assim eu estarei obedecendo a Deus. Ou seja, encorajando meu irmão em amor, por amor a ele, eu estarei cumprindo o mandamento e eu estarei obedecendo a Deus. Amém, gente? Mas como eu posso amar meu irmão na prática, né? Como que eu transformo esse amor em prática? Como diz João aqui, né? Como eu faço esse amor se manifestar para algo além de palavras? Bom, gente, aqui algumas coisas que a gente pode fazer na prática, né? Para estar encorajando o nosso irmão, demonstrando o nosso amor para com eles, né?
Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é testemunhar sobre quem Deus é e sobre o que Ele tem feito na minha vida, né? 1 João aqui no capítulo 1, versículo 3 e 4, fala um pouco sobre a importância do testemunho, né? Vou ler aqui. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém, gente? Esse versículo, mostra um pouco sobre como o testemunho, né, sobre como anunciar aos irmãos o que Deus fez em você, quem Deus é e o que Ele fez para você, como isso é uma fonte de alegria, né? Sempre lembrando que o nosso maior testemunho não são só livramentos na nossa vida, mas o maior testemunho de todos é o Evangelho de Cristo. É um testemunho de alegria que, inclusive, ou talvez até principalmente, quem mais deve ouvir, são pessoas que não conhecem a Deus ainda. Então, que você possa ser boca desse testemunho do Evangelho de Deus. Amém, gente? E outra forma de encorajar na prática, além de testemunhando, além de falando para os meus irmãos o que Deus tem feito por mim, é também falando a palavra de Deus para eles, né? A gente sabe que a palavra ela trata completamente de tudo. Eu te garanto que o questionamento que você está na sua cabeça agora tem uma resposta na palavra de Deus. A preocupação que está agora no seu coração, ela tem uma resposta aqui, na palavra de Deus, na Bíblia. A palavra de Deus, por exemplo, é uma fonte de consolo, como a gente vê aqui no Salmo 119, no versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ou seja, a palavra de Deus é uma fonte de consolo, é uma fonte de força, de ânimo, de alegria. Então que você possa ser cheio dessa palavra para assim estar liberando essa palavra para os seus irmãos. Amém? Seus irmãos precisam de uma palavra assim, de ânimo, e você é um instrumento, você é um canal para liberar essa palavra. Se você estiver cheio dessa palavra, claro. Então se encha dessa palavra, amém, gente? Bom, e outra forma de encorajar os meus irmãos é incentivamos e os acompanhando, né? Acompanhar para ver se meu irmão está bem, né? Como a gente já leu em 2 Coríntios 1,4, tá perto do meu irmão para ver se ele precisa de algum consolo, se ele está passando por alguma situação em que ele precisa de consolo, né? E para isso a gente precisa estar perto do irmão, né? Não fisicamente, a gente sabe, como hoje está bem difícil, mas de você estar conversando com seu irmão, aproveite o seu WhatsApp, o seu Instagram, para estar perguntando para o seu irmão como que ele está, se está tudo bem na casa dele, se ele está conseguindo ter um tempo de intimidade com o Senhor. Busque estar mais perto, mais atento aos seus irmãos, amém? Para ver não só se eles estão passando alguma dificuldade, né? Mas também para os incentivar a crescerem mais na fé. A, por exemplo, desenvolver os seus dons espirituais, né? Desenvolver o seu ministério. Incentive o seu irmão também a isso, a crescer no corpo de Cristo, né? Todos nós temos um chamado no corpo de Cristo, então incentive o seu irmão a descobrir o chamado dele e a exercer esse chamado. Amém, gente? Bom, gente, uma terceira consequência, né, de você encorajar o seu irmão é que você é fortalecido na fé. Hebreus 3,13 nos fala o seguinte, gente. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Em algumas traduções, esse termo exortai-vos, a gente lê como encorajai-vos. Então poderia ser, pelo contrário, encorajai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, meus irmãos, através do encorajamento de uns aos outros, eu me afasto do pecado. E assim eu me aproximo de Deus. Eu fico mais firme na minha fé. Imagine a seguinte situação. O seu líder te chama para levar um breve comentário na escola dominical
mas você diz que você não é capaz, que você não consegue. Ou seja, você está meio que negligenciando o chamado que Deus tem para você. Você está dizendo que você não é capaz, que você é uma obra imperfeita de Deus. Daí, para não ir na escola dominical, né, você fala que vai ter um compromisso, que você vai ter alguma tarefa para você, sendo que na verdade você não vai. Ou seja, você já está mentindo também. Daí, como você ficou em casa, você não foi na escola da palavra, você ficou jogando um videogame ou no seu celular, e nisso você xingou alguém, ou seja, já palavras torpes. E em razão dessa culpa de ter xingado alguém, você fica a semana inteira distante da palavra de Deus. Ou seja, gente, um pecado vai trazendo o outro. Porém, imagine se no início dessa história toda, alguém chega para esse jovem que foi convidado para levar a palavra e fala para ele: cara, vai lá, você vai conseguir, vai ser uma bênção. Deus ele quer se manifestar na sua vida. Ou seja, uma palavra de coragem que leva esse irmão a meio que evitar toda essa cadeia de pecado. Ou seja, gente, eu posso ser um instrumento para encorajar pessoas a fugir de práticas más. Posso ser um canal para encorajar, incentivar, estimular pessoas a se aproximarem mais de Deus. E também, para eu encorajar essas pessoas nesse sentido, eu mesmo tenho que estar buscando mais a Deus. Eu mesmo tenho que estar buscando me manter em santidade. Logo, para eu encorajar, eu preciso estar me aproximando de Deus. E ao ser encorajado, eu também estou me aproximando de Deus. E assim, me aproximando de Deus, me afastando do pecado, eu estou sendo fortalecido na minha fé. E a nossa quarta consequência aqui, gente, de você encorajar os seus irmãos, é que os encorajando você abençoa as suas vidas. A Bíblia nos dá vários exemplos de homens e mulheres que passaram por momentos difíceis, momentos em que tiveram vontade até mesmo de parar, porém eles foram encorajados por irmãos que acreditavam no potencial, no ministério deles. E esses homens e mulheres que uma vez estavam desanimados, através desse encorajamento, foram instrumentos de Deus lá no futuro para cumprirem grandes obras. A gente vê, por exemplo, em 1 Samuel 23:16, Davi e Jonatas, né, que tem uma figura ilustrando isso. A gente vê Jonatas encontrando Davi no deserto, Davi sendo perseguido por Saul, e nisso Jonatas vai até Davi para liberar uma palavra de consolo para ele, liberar uma palavra de confiança para ele. E a partir daí Davi ele consegue retomar forças para se manter naquela jornada. Jonatas vai até lá e lembrar Davi das promessas que Deus tinha para Davi. Como é importante você relembrar para os seus irmãos o que Deus quer fazer na vida deles. A gente vê também em Esther 4, de 10 ao 13, como Esther estava receosa de se achegar até a presença do rei, porém Mordecai, né, o tio dela, ele incentiva ela a cumprir aquela missão. E através daquele incentivo, né, daquele encorajamento, Esther foi um canal para salvar milhares de vidas do seu povo. Né? A gente vê também em Atos 28, no versículo 15, como o apóstolo Paulo, após toda aquela história do naufrágio, né, chegando em Roma, como ele foi encontrado por um grupo de irmãos, que o versículo nem cita o nome desses irmãos, porém fala que esses irmãos, a presença deles, né, as palavras boas dele, é só de Paulo ver eles ali, Paulo ele já foi animado, Paulo ele já foi revigorado, ele já ganhou forças ali, né? E a gente sabe que depois disso Paulo foi até Roma, passou anos pregando o Evangelho de Deus. Ou seja, você pode ser um instrumento para encorajar um irmão em um momento de dificuldade, e esse irmão lá na frente, através desse momento de encorajamento, ele pode chegar lá na frente gerando grandes frutos. Você pode achar que uma coisa boba, você falar para o irmão, cara, fica firme, cara, Deus é contigo, o Senhor é contigo.
Para você pode ser uma coisa boa, mas vai ver que você está plantando, que você está investindo no ministério de alguém que lá na frente vai ser um grande profeta, um grande pastor, vai ser um grande missionário. Então encoraje o seu irmão, abençoe a vida dele e a vida dele vai abençoar outras vidas. Amém? Bom, gente, e aqui já finalizando, eu coloquei aqui alguns cuidados que nós precisamos ter ao encorajar os irmãos e também cuidados que eu devo ter ao ser encorajado, né? O primeiro cuidado, gente, é você falar sabiamente. Você saber quando falar, saber como falar, com as palavras certas, com o objetivo claro, fortalecer o seu irmão. Esse versículo, Provérbios 18, 21, nos fala um pouco sobre o poder da língua, que a língua tem poder de vida, poder de morte. Então, muito cuidado no que você fala, quando você fala com o seu irmão, como você fala. Amém, gente? Tendo sempre claro esse objetivo, de fortalecer o seu irmão. Aqui eu também já vou linkar direto com esse terceiro ponto, né? Fale com amor, né? Fale com seu irmão com esse objetivo de fortalecê-lo, porque eu amo. Fale em amor, né? Com palavras amorosas. Fale por amor. Estou encorajando meu irmão porque eu amo ele, porque obedecendo a Cristo, né? Eu amo como Cristo, né, me amou. Então fale com seu irmão sabiamente e também fale em amor. Aqui nesse segundo tópico, gente, seja uma pessoa confiável, né? Quando você encorajar alguém, pode ser que a pessoa queira desabafar com você, queira abrir o coração com você. Nisso, não vá sair fofocando para todo mundo, né? Espalhando que aquela pessoa confiou em você, para você estar orando. Aquela pessoa falou para você, não imaginando que você fosse espalhar para outros, mas que você iria orar em cima disso, né? Que você iria interceder em cima disso. Então seja uma pessoa confiável. E aquela pessoa falou contigo, não só esperando que você fosse orar, né, em cima daquele assunto, mas também, muitas vezes, esperando ouvir uma palavra de Deus de você, né? Então, quando for encorajar o seu irmão, fale a palavra, né? Esse versículo nos fala, do Salmo 119, que a palavra de Deus é a verdade. O que o seu irmão mais pode precisar, né? O que mais vai edificar o seu irmão é a verdade. Não adianta você falar mentiras, você querer não magoar o seu irmão, não querer mostrar a verdade para ele, porque infelizmente lá na frente isso pode ter um resultado mau, um resultado catastrófico, né? Pegar aqui um exemplo bobo. Você fala para o seu irmão, não, tá tudo bem, você não vir mais à igreja, não precisa vir mais não. Não, lê a palavra de Deus, não precisa ler mais não, você não tá lendo menos? Você leu menos essa semana? Não, tá tudo bem, precisa ler mais não. Escuta a palavra só na pregação mesmo. Tá vendo como é uma palavra de encorajamento que é mentirosa? Você tem que encorajar o seu irmão em cima da palavra de Deus. E essa palavra, como ela é verdade, ela tem o poder de, por ela mesma, confrontar a gente. Você pode falar com seu irmão em amor, mas apresentando a palavra de Deus. E você não vai precisar confrontar ele. A própria palavra vai ter esse poder de confrontá-lo e de transformá-lo, de renová-lo e de reaproximá-lo do Senhor. Amém, gente? Então, quando for falar com seu irmão, fale estritamente em cima da palavra. Amém? Relembrando, claro, que para isso você precisa conhecer a palavra. Bom, gente, e aqui alguns cuidados ao ser encorajado. Pegando esse último exemplo que eu dei, pondere o que você ouvir em cima da palavra de Deus, né? Eu peguei essa passagem aqui, 2 Crônicas 10, que fala do rei Roboão recebendo maus conselhos, né? Ou seja, gente, nem tudo que você ouvir vai ser exatamente bom. Pegando esse exemplo, né, imagina alguém te falando, não, você está lendo a mesma palavra, tá
está indo menos até a igreja, até a casa de Deus, está orando menos. Não, não tem problema não, liga para isso não. Isso não é um conselho, isso não é encorajamento em cima da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala que o nosso Deus ele nos quer mais e mais perto. Nosso Deus ele quer ser achado. O nosso Deus quer que nós sejamos santos como Ele é. O nosso Deus quer mais comunhão conosco. Ou seja, esse conselho, esse encorajamento que eu ouvi, não foi bem, né, um bom conselho, um bom encorajamento. Ele não bate muito com a palavra de Deus. Então, receba sim conselhos, encorajamentos, mas pondere tudo em cima da palavra de Deus. Ela é a nossa única fonte de uma resposta correta, de uma resposta verdadeira. Amém, gente? Bom, outra coisa. Quando você for encorajado, né, ouça em amor, né? Ouça aquele conselho, aquela palavra de ânimo, de consolo em amor. 2 Crônicas 32, 7 e 8 nos fala sobre quando o rei Ezequias trouxe uma palavra de ânimo para o seu povo que estava sendo ameaçado pelo rei da Síria, né? Então o rei Ezequias vira para o povo e fala: meus irmãos, sejam fortes, sejam corajosos, né? E o povo soube ouvir em amor. O povo não ficou pensando: ser corajoso quer dizer que o rei está me chamando de covarde, de fracote? O povo não pensou: uai, rei, era você que deveria estar cuidando do rei da Síria. Por que você está falando isso comigo? Você é a minha liderança. Você deveria estar resolvendo isso. Não, gente. O povo ouviu em amor e o povo absorveu, né, aquele encorajamento e o povo se reanimou. Então, quando escutar uma palavra de encorajamento, saiba ouvir em amor. E também, gente, não fique na defensiva, né? Esteja disposto a receber aquela palavra, a ser transformado por aquela palavra que o seu irmão está liberando para você. Gálatas 2,14 nos fala de quando o apóstolo Pedro, o cara que andou sobre as águas, ele teve que ser repreendido por Paulo. E nós vemos nessa passagem, em conexão com outras passagens bíblicas, que Pedro ele não quebrou a amizade com Paulo, mas Pedro ele soube receber aquelas palavras e avaliar suas atitudes, e em cima disso mudar suas atitudes para agir em conformidade com o Evangelho de Cristo, com o amor de Cristo. Então, saiba receber as palavras em amor, sem ficar na defensiva e sempre, gente, falando em cima da palavra, ouvindo, né, em cima da palavra também. Amém, gente? O nosso grande filtro é a palavra de Deus. Bom, meus irmãos, concluindo então, aqui nós já lemos esse versículo, Hebreus 3, versículo 13, e aqui em outra tradução, né? Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, gente, encorajar os meus irmãos, né? Encorajar uns aos outros é um mandamento bíblico. É algo que a palavra me chama a fazer, tendo por base o exemplo de Jesus, né? E o nosso Deus nos encoraja. Josué 1, versículo 6, Deus fala com Josué, né? Ser forte, ser corajoso. E assim como Deus nos encoraja, assim como Jesus nos encorajou quando ele falou, tem de bom ânimo, assim nós também somos convidados a encorajar os nossos irmãos. Relembrando que encorajando seu irmão, você glorifica a Deus, você obedece a Deus, você é fortalecido e você abençoa aos seus irmãos. E finalizando, né, gente, como nós vimos no último slide, sempre encoraje alguém em cima da palavra de Deus, né? Conheça mais dessa palavra tão maravilhosa, dessa palavra que tem respostas não só para qualquer questão da sua vida, mas também para os questionamentos, para as dificuldades dos seus irmãos. Então, que você seja um instrumento de Deus para encorajar os seus irmãos em cima da palavra de Deus. Amém, gente? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, Senhor, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai,
Tu és digno, ó Pai, da nossa adoração, digno do nosso amor, digno, meu Deus, da nossa obediência. E queremos te obedecer, ó Pai, inclusive nesse mandamento, de encorajar uns aos outros, ó Pai. Que possamos, meu Deus, estar fortalecendo uns aos outros, para que assim, como um só corpo, cresçamos mais e mais nesse exemplo de Cristo, cada dia parecendo mais e mais com Cristo. Que estejamos atentos às dores, às dificuldades, aos receios dos nossos irmãos, para assim podermos ser boca de Deus, liberando uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em teu santo nome. Amém. Glória a Deus, gente. Bom, irmãos, então nós nos vemos no domingo que vem, neste mesmo horário, né, aqui no YouTube da Igreja Cristã Eterna Aliança, domingo às 10 horas. Fique ligado também no nosso Facebook, no nosso Instagram. Tem sido postado bastante material para edificar a sua vida, para encorajar você a permanecer firme no Senhor. Muito material feito pelos nossos jovens, né? Fique também atento ao nosso grupo do WhatsApp, onde nós postamos nossas notícias, postamos mensagens também de encorajamento, postamos louvores e em alguns dias também o pessoal está se reunindo à noite para estar orando junto, para estar louvando junto em videoconferência. Está sendo bem legal. Então, se você, jovem, ainda não está participando desses momentos de comunhão e videoconferência, por favor, participe, que está sendo muito abençoado. Amém, gente? Fiquem na paz, então, pessoal. Uma semana abençoada para todos. Leiam mais da palavra de Deus e até a próxima. Amém?